Olá, mais uma vez, estamos aqui juntos no canal LACA, né, para explicar um pouquinho sobre literatura, história, cultura, arte e antropologia. Eu sou o professor Fabiano. Sou a professora Andréa Mendes, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós vamos fazer realmente um passeio pelo século XIX e trataremos então da literatura brasileira durante parte desse período. Entretanto, como de costume, nós vamos começar com o contexto histórico e em seguida falaremos de literatura especificamente. Então, estão todos prontos e prontas? Então vamos começar. Vamos pensar aqui que o Brasil, no finalzinho do século XVIII, ele era colônia de Portugal. Portugal é nossa metrópole no período, né, fez a sua colonização a partir de 1532, processo que nós chamamos de capitanias hereditárias, e no final do século XVIII, então, o Brasil ainda pertencia a Portugal, que era a sua metrópole. Entretanto, nós vimos que com a Revolução Francesa, em 1789, e após também a independência das 13 colônias da América, se intensificaram as lutas no território brasileiro pela independência. E essa independência ela acabou sendo conquistada gradualmente. Por que eu digo gradualmente? Porque nós terminamos o século XVIII como colônia e começamos o século XIX ainda como colônia. Entretanto, a partir da expansão de Napoleão Bonaparte pela Europa e o fato dele e seu exército invadirem territórios, nações europeias, acabou então forjando a necessidade da transferência da família real portuguesa de Portugal para o Brasil. Com a transferência da família real, nós vamos ter uma outra fase na história do Brasil, uma nova fase política. Ele deixa de ser colônia e se transforma em Reino Unido de Portugal e Algarve. Aqui eu destaco que, no momento dessa transferência da corte, a rainha de Portugal, Dona Maria I, se encontrava bastante debilitada em função de problemas de saúde mental. E, no caso, o seu filho, que era o príncipe regente, Dom João, era quem governava em nome da sua mãe. Foi, inclusive, ele que organizou com a Inglaterra essa transferência da corte, que inicialmente desembarcou em Salvador, mas depois seguiu para o Rio de Janeiro. O Brasil, então, de 1808 até 1822, viverá essa fase de Reino Unido. E durante esse período, teremos grandes transformações na nova capital do Brasil, Rio de Janeiro. Dom João, apesar da imagem caricatural que foi construída em torno dele, ele era extremamente cioso, preocupado com o desenvolvimento da ciência, da arte e também da arquitetura. E fez grandes transformações no Rio de Janeiro. Apesar dos reinóis, apesar de, em Portugal, ter surgido um grande descontentamento pela sua permanência no Brasil e uma revolução, chamada Revolução do Porto, que exigiu o retorno de Dom João às terras portuguesas. Ele retorna, então, para jurar uma constituição, se torna, então, um monarca constitucional, fruto dos novos tempos, e deixa, então, seu filho como príncipe regente do Brasil, o Dom Pedro. Dom Pedro, que no Brasil é chamado Dom Pedro I, mas que em Portugal é chamado de Dom Pedro IV. Essa obra, desse escritor brasileiro, do Paulo Resulti, é uma obra que tem uma versão publicada em Portugal e uma versão no Brasil, e que conta bastante sobre a biografia e também uns aspectos da personalidade de Dom Pedro que são muito desprezados e vistos de forma muito pejorativa na historiografia brasileira, principalmente nessa que é feita de forma longe da academia. Vejam só, em 1822, as forças da elite brasileira, junto com alguns portugueses, se reúnem com Dom Pedro. E em 9 de janeiro de 1822, pedem que ele fique no Brasil e assim declare a independência em relação ao seu pai,
né, a Portugal. E essa declaração ela só é feita em 1822, né, em setembro de 1822. A partir daí, então, o Brasil se torna um império, já que a Cisplatina, ou Uruguai, nos pertencia. Então, temos a primeira grande fase do Império Brasileiro, chamado Primeiro Reinado, ou Primeiro Império. Essa fase, ela dura até 1836, quando, com a figura política desgastada devido a diversos problemas, inclusive a morte de um grande opositor, o jornalista líbero Badaró, mas também a crise canavieira, associada principalmente com os problemas da independência da província cisplatina, tornam então a figura de Dom Pedro ingovernável. E ele abdica em favor do seu filho Pedro de Alcântara, que ainda é um menino. Mas como é que um menino vai governar? Não vai. Em seu lugar é criada, então, uma junta de governança chamada de regência. Essa regência, ora será trina, ora será provisória, ora será una. E nós teremos, então, nesse período da história brasileira, uma série de revoltas, as chamadas revoltas regenciais, como, por exemplo, a Sabinada na Bahia, a Balaiada no Maranhão, a Cabanagem no Pará e a mais duradoura, a Farroupilha, que envolveu tanto o Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina. Esse período regencial ele só termina com a ascensão de Pedro de Alcântara como nosso imperador. E aí sim, ele ainda não era um adulto, ainda era menor de idade, e foi feito o que chamamos de golpe da maioridade. Ele foi dormir, né, com 14 anos, acordou maior de idade, e assim pôde ser então o imperador brasileiro e começar a reorganizar as tensões e criar uma unidade política para o território. Esses aspectos específicos do governo de Dom Pedro II, né, do segundo reinado, o segundo império, trataremos então no próximo vídeo. Até agora, já estão entendendo por onde nos encaminharemos, né? Do finalzinho do século XIX até meados do finalzinho do século XVIII, desculpem, até meados do século XIX. E agora eu vou deixar com o professor Fabiano. Bom, nesse período de tanta mudança, né, nada mais natural que nas artes também ocorra essa mudança. Na Europa já vinha acontecendo com a Revolução Francesa, como o professor André falou, na Revolução das Colônias Americanas. E aí na Europa surge um movimento, né, de caráter muito nacionalista, começado na Alemanha, chamado Romantismo. Então, na Alemanha, ele começa com a publicação de um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? Umas 13 razões da Netflix, é parecido, do Goethe, né? Isso aí por volta de 1774, 1773, né? Ali 1770, finalzinho do século XVIII, como a professora falou, e aí começa o romantismo na Europa, né? Então aquele movimento de amplo nacionalismo, né? Onde os aspectos do povo vão ser abordados, a cultura vai ser colocada como um aspecto importante, e é uma escola libertadora, né? Tem muito romantismo apenas com aquela questão mais gótica, né? Com Edgar Allan Poe, com Lord Byron, mas o romantismo ele foi muito mais do que isso. O romantismo ele tem muito esse aspecto de valorizar a cultura nacional de cada país, por isso que a gente costuma falar que o romantismo ele foi diferente, ele tem uma base, obviamente, que nós vamos discutir aqui, mas em cada país que ele ocorreu de maneira diferente. Né? Ocorreu de acordo com os costumes de cada povo que acontece, e aqui no Brasil não foi diferente. Né? Afinal, aqui no Brasil, né, só dando um salto temporal aí, ele começa já em 1836, né, com a publicação dos Suspiros Pós e Saudades, do Gonçalves Magalhães, após a independência. Sim. Então, esse movimento nacionalista já era forte aqui no Brasil, de deixar para trás os valores portugueses, mas nós vamos chegar aí. Né? Então, na hora de maneira geral, o que acontece? A primeira coisa é a libertação dos modelos clássicos, né? Aquela questão, vamos ficar no soneto, vamos ficar na métrica praticada né, por gregos e romanos, né, na antiguidade clássica, mas não. O romantismo trouxe liberdade criativa. Não, cada um faz da maneira que mais lhe aprouver, desde que você consiga contar o que você quer passar. Né? Então surge aí os primeiros rascunhos de versos brancos, de versos livres, novas formas poéticas, né? E a consolidação da narrativa. Né? Vamos lembrar aqui que o que ele considera como gênero literário eram 3, né?
o drama, né, o teatro no caso, a lírica, a poesia, esses aí se mantiveram, e o gênero épico, que era a narrativa, né, que vocês lembram que era em forma de poemas. Aqui a narrativa em prosa, ela se sobressai, né, ela aparece com muita força e se desenvolve no romantismo. Tá? Então essa criatividade ela é importante. Um segundo aspecto importante no romantismo que nós vamos ver é justamente a questão da valorização do eu. Não é mais aquela coisa conceitual que acontecia nas escolas de temática mais clássica, como o próprio arcadismo, como o classicismo de Camões. Não, aqui que lá era muito o conceito do universalismo, né? Conceituar as coisas. Aqui não. Aqui o que vale é o que eu penso, o que eu sinto. Por isso que você, quando nós pegamos um poema romântico, uma pessoa pode achar maravilhoso e outra achar uma tremenda porcaria. Por quê? É o sentimento do poeta que vai se encaixar com algumas pessoas que pensam como ele, e quem não pensa como ele não se encaixa tanto assim. Né? Então, nós temos essa gama de individualismo, né? Então são poemas muito egocêntricos e muito subjetivos. Né? Em contrapartida, toda aquela objetividade que existe no arcadismo, né? Dos textos mais claros e textos mais direto ao ponto. Aqui não. Aqui você vai ter a questão da interpretação, da colocação de ambientes oníricos, também conhecido como sonho, né? Da colocação de muitas metáforas, voltando à essência do barroco, né? E, obviamente, acho que um dos aspectos mais importantes é o surgimento de um público consumidor. Né? Até então, se fazia poesia, se fazia o épico para ou ser declamado, né? Ou ser lido pelos seus pares, né? Escritores. Aqui não. Aqui, com o surgimento da imprensa, né? Surge o chamado folhetim, né? Que seria um suplemento de cultura, né? Que vinha dentro dos periódicos, onde eram publicados os poemas, dos poetas, obviamente, para ser redundante mesmo, e os romances, não obviamente o romance todo de uma vez só, porque 200 páginas no folhetim haja papel e tinta, né? Sim. Mas é a forma de capítulos. Né? Até hoje, se você pegar um romance romântico, não estou sendo redundante, tá? Romance, vamos aqui lembrar, é um gênero, né? Tem as suas características de uma narrativa mais longa, muitos personagens, vários conflitos e por diante. E o romântico referente à época. Né? Quero lembrar, inclusive, que a imprensa régia ela foi criada por Dom João VI, durante esse período que o Brasil está associado ao Reino Unido, e revogando, então, um decreto da sua própria mãe, da Rainha Dona I, né, que proibia a imprensa no Brasil. Então, vejam a importância dessa transferência da corte, né, para o Rio de Janeiro, porque também impactou divinamente essa questão da produção, né, da literatura no nosso território e também a popularização. Então, os romances representam capítulos. Quem até hoje lê um romance romântico vai ver que o capítulo termina como se fosse, pronto, uma comparação moderna, uma novela, que teria assim, ter um gancho, né, que a gente pode falar muito RPG também, um gancho para o próximo capítulo. Para a pessoa ler, ficar curiosa para na próxima semana, ou qual for para a publicação, já comprar de novo folhetim para saber como é que continua aquele romance. Então é sempre muitos ganchinhos. Então a gente está acostumado a ler a literatura hoje em dia, que os capítulos passam para de maneira mais continuada, né? O romance romântico, não, ele cria aquele suspense, né? Dá aquela coisa do gancho, o que acontecerá depois. Né? Então, isso aí foi muito importante para a divulgação do romance no Brasil. Tá? Um outro aspecto importante, esse aí não se pode esquecer, é a idealização. Né? Estamos em um período de extremo nacionalismo. Então, valorizar o que era do povo, a nossa arte, a nossa cultura, o nosso povo, a nossa natureza, o nosso país. E aí tudo isso era feito de maneira muito idealizada, não existia defeitos. Né? Muito parecido com alguns programas que a gente vê hoje em dia. Não existe ninguém feio, não existe ninguém mal. Né? Nas redes sociais a gente pode ver isso no Instagram, por exemplo. Pois é, todo mundo perfeito. Né? E o romance romântico vai nessa pegada. Né? Então o herói e a heroína romântica, eles são perfeitos. Né? São exemplos de beleza física. Né? E aí vai destacar que é importante que a beleza física do romantismo é do pescoço para cima. Né? O corpo não existe, é só uma cabeça flutuante. E de uma grande acepção moral.
né? São todos moralmente perfeitos, né? Isso é a influência também da religião, né? Que ficou um pouco de lado ali no arcadismo. No romantismo volta a ter um papel mais influente, Sim. né, nas obras literárias. Então, tudo é muito idealizado. A nossa sociedade não tem defeitos. A corrupção, tão cantada por Gregório de Matos, ela desapareceu miraculosamente. Não tem. Tá? Não tem a questão da pobreza, não tem a questão das desigualdades sociais, nada desaparece. Até porque o romance romântico ele se passa normalmente dentro da alta sociedade. Então você não vai ter problemas com o protagonista estar sem dinheiro para fazer qualquer coisa. O dinheiro ali rola solto para fazer o que quiser para encontrar o seu amor perfeito. A gente fala muito do protagonista, né? Porque é na sociedade patriarcal. Tá? Mas a gente tem que lembrar sempre que no romance já a figura da heroína. Né? A protagonista feminina, ela ganha muita força, especialmente nas mãos de autores como Zé de Alencar e Machado de Assis, né? Que tem aquelas mulheres mais fortes como Lucila, né? Helena, a Capitu. Exato. Então, a Capitu já é realismo. Desculpa. Mas é de Machado de Assis e Capitu ela é uma consequência do que já vinha sendo feito do romantismo. Tá? Machado já vinha ensaiando em outras obras como A Mãe e a Luva, né? E assim por diante. Então a idealização é muito importante dentro do romantismo, né? E aí você vai ter, dentro desse nacionalismo, a criação do herói nacional. Né? Aquele ser, né? Aquela faixa para representar o povo. Né? Na Europa, isso aí, essa idealização é feita uma volta ao passado, mais uma vez, para o Cavaleiro Cruzado. Né? Então aqui, mais uma vez, ganha força nomes como Rei Arthur, aparecem nomes como Robin Hood, né? Ivan-Oé, que são obras que trazem essa cavalaria, mais uma vez, né, como os defensores da retitude da moral. Né? Aqui no Brasil, nós não tivemos cavalaria. Né? Então, mas a volta ao passado histórico é importante para o romantismo, porque é na história que se constrói o povo. Eles tinham essa noção. Então, quem é que nós podemos buscar nosso passado histórico que nos representasse como um povo brasileiro? Quem era, professora? Os indígenas. Exato. Então aqui começa a questão de colocar os povos indígenas como protagonistas. Né? Você vai ter obras como Iracema, como Guarani e Juca-Pirama, que trazem essa questão do indígena como exemplo de moral, de coragem, né? De boa educação, né? Porque é aquela coisa, o romantismo traz uma novidade na literatura, traz uma questão de uma literatura brasileira, mas tem influência europeia. Então, nos romances que trazem os cavaleiros, tem um código de cavalaria, né? Do cavaleiro galante. Sim. Então, esse código ele é aplicado, a grosso modo, também aos indígenas. Então, Peri é um perfeito cavaleiro. Eu tô rindo, né? Porque eu li todas essas obras e realmente a gente fica vendo toda a lisura, toda a gentileza, né? Nesses personagens. De povos que tinham rituais como a da antropofagia, né? Que realmente eram, de fato, povos guerreiros, né? Então, pela questão dos campos de caça, dos campos de coleta, eles realmente lutavam entre si, escravizavam os seus pares, né? Não é escravidão como foi feita com os africanos, né? Mas tinha um esquema também, né? Mas o esquema era muito mais de pegar os prisioneiros que tinham as melhores qualidades para depois convertê-los em algo mágico através do ritual de antropofagia. Eu digo convertê-los porque a antropofagia, nos povos do litoral brasileiro, ela era de caráter ritualístico. Então, você não comia para se alimentar, né, fisicamente dos nutrientes daquela pessoa, mas você comia para se alimentar das qualidades que aquela pessoa possuía. Então, há uma simbologia muito mais forte que difere essa antropofagia do canibalismo mais usual. Pronto, exatamente. E aí, quando a gente passa para as obras, né, todo esse aparato nos leva a uma literatura que vai negar os valores portugueses, de maneira mais geral. Né? Então, nossos poetas e nossos prosadores, né, eles buscam, da melhor maneira possível, apresentar esse novo Brasil. Né? Um Brasil moderno, um Brasil independente, não mais colônia, e sim um grande império. Né? E aí nós vamos ter, no romantismo brasileiro, dois ramos distintos. Né? A poesia romântica e o romance romântico. Né? Embora cronologicamente não exista separação, né? Os romancistas e os poetas
produzem ao mesmo tempo, da mesma forma que as subdivisões são subdivisões didáticas, né? Na verdade, não, a gente fala em primeira geração romântica, segunda geração romântica, terceira geração romântica, como se fosse uma coisa que veio uma depois da outra. Não, elas veio de mais ou menos ao mesmo tempo, né? Tirando a terceira, né, que é a geração condoreira, que vai tratar da questão da abolicionista um pouquinho mais para frente, em relação a esse começo de século XIX, o resto foi muito junto, né? Então, inclusive, nosso querido José de Alencar, né, ele era o famoso amigo do rei. Ele brincou com Pedro II, né, no Passo da Pátria, e para vocês verem que a questão aqui é muito junto. A gente tenta fazer uma separação didática para que fique melhor compreensível, sim, mas tudo acontece muito junto. Muito concomitante, né? Exato. Quando nós vamos nos aproximando ao final do século XIX, que é uma profusão de conhecimento sendo feita com a psicanálise, com a própria questão do positivismo. E as teorias socialistas, tanto do socialismo utópico quanto do socialismo científico. Exato, e essas teorias elas influenciam na literatura, porque você na Europa tem o Victor Hugo escrevendo Os Miseráveis. Sim. Né? O próprio Notre Dame de Paris, que aqui no Brasil, por causa da Disney, conhece como Corcunda Notre Dame. Mas é uma obra de Victor Hugo, faz parte da sua tríade, né? O Homem e a Sociedade, né, que é Os Miseráveis, O Homem e a Religião, que é Notre Dame de Paris, e O Homem e a Natureza, que é Os Trabalhadores do Mar, que é uma obra fantástica, que, para vocês terem noção de como a obra ela é marcante, o nosso querido Machado de Assis traduziu, né, que ele era muito afeito à literatura francesa, ele era fanzaço, né? Ele seria um fanboy hoje em dia da literatura francesa, vá falar mal francês para Machado de Assis para levar umas pancadas. Então, por hoje, o romantismo e o século XIX é muita coisa para se falar. Nós vamos ficando por aqui nesses aspectos mais gerais. No próximo vídeo, a professora André vai abordar vai entrar um pouquinho mais sobre o Império, século, né? Sobre o Segundo Império. E eu vou discorrer um pouquinho mais sobre a questão dessa poesia romântica e dessa prosa romântica. Mas por enquanto, se você está gostando, não esqueça de deixar o seu joinha lá no canal, né? Se inscreva, né? Novos vídeos todas segundas e quartas-feiras, sempre após o meio-dia. E compartilhem, né, para que a gente possa socializar essa rede de conhecimento. Um forte abraço e obrigada mais uma vez. Nos vemos no final do século.